cerveja Cristal latão de R$13,19. Só R$2,69. Cerveja Garrafinha latão de R$13,99. R$2,99. Cerveja Brahma duplo malte, o latão de R$4,99. Só R$13,99. Cerveja Budweiser latão de R$5,19. Só R$4,38. Super oferta da cerveja Tática Sub-Zero, o latão. Na compra do fardo com 12, cada unidade do fardo fica por quanto? R$13,58. Cerveja Skol latão. Na compra do fardo com 12, cada unidade no fardo. Só R$13,95. E o Chopp Pilsen suave, no barril de 1,5 litro e gelado, por quanto? R$10,99. Por isso que compra novamente. O barato, gostoso é ter você no supermercado Macrise todos os dias. Principalmente hoje você encontra costela que já vem embalada e corta mentiras o quilo de R$29,99 por R$19,90. Capa de filé bovino quilo de R$36,99 só R$24,89. E muito mais, porque bacana mais caro por aí. Compre no supermercado Macrise porque o barato mesmo é aqui. Que paga mais caro, aí Macrise, o barato mesmo é aqui. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, na Tia Alegrete, programa Crônicas de Alegrete. Um programa que coloca em pauta temas de interesse da comunidade. Crônicas de Alegrete. Oferecimento: Consultor Alegretense com a realização de obras urbanas e rurais. Rua Maurício Cardoso, 1467, fones 3426-1304 e 991-1276-33. Campanha Ibirocai. Tem para venda todos os miandros e carneiros Goiabani. Super Gás Brás, na Avenida Jaraju 348, com tela entrega pelo 3422-1993. Super Gás Brás, a mais antiga da Alegrete. Clínica estética avançada, equipamentos com a mais alta tecnologia, profissionais qualificados e produtos de qualidade. Praça Getúlio Vargas, 573. Bom dia, ouvintes do programa Crônicas de Alegrete. Bom dia, amigos da cidade do campo. Estamos mais uma vez iniciando o programa que é a voz conservadora do Alegrete e da família conservadora. Agora, nos próximos programas, nós vamos deixar sempre à disposição esse livrinho aqui, ó, que tem sido tão... O meu ainda está inteiro porque eu o respeito, né? Mas lá para as bandas de Brasília ele está meio em frangalhos, está meio queimado, está meio rasgado, pisoteado. Então eu vou trazer ele nos próximos dias, que serão decisivos. A gente vai decidir se a nossa Constituição tem validade ou não. Nossos direitos individuais serão respeitados ou não. Se a gente vai ter liberdade de expressão, se vai ser mantido o Estado Democrático de Direito, se os deputados terão imunidade parlamentar ou não, se vai prevalecer as prerrogativas de foro para quem realmente tem, se a gente vai seguir com essa supressão de instância dentro do judiciário, enfim, se a bagunça vai acabar ou vai se perpetuar daqui para frente. Então, antes de adentrar aos debates aqui, queria mandar um abraço para o meu amado filho Humberto, que aniversariou agora dia 8. É uma criança muito amada por todos, nos traz sempre muita alegria. Eu queria dizer aqui que esse pai tem muito orgulho de tê-lo como filho e dizer que eu o amo muito. Bom dia, Coronel Castro.
Bom dia, Alexandre, bom dia, Hélio, bom dia aos nossos ouvintes. Bom, vamos iniciar o objetivo hoje, né? É que eu não pode falar mais nada hoje em dia. Depois eu vou falar que eu vou ser preso. Se os deputados estão sendo presos, estão derrubando a rede social de deputado, estão prendendo empresário, cara muito mais rico que eu, pode pagar os melhores advogados, eu não tenho dinheiro. Né? Advogado é teu amigo. O presidente não pode falar nada. Acabou, vamos prender ele também. Não pode falar nada. O povo brasileiro fez essa infeliz escolha, que eu já nem sei mais se a gente pode dizer que que a escolha tem que ser respeitada, porque eu não sei nem se essa eleição foi lícita, não sei. Tu sabe, tu tem certeza? Não. Ninguém tem certeza se houve legitimidade dessa eleição. Se esse que está aí, que eu também não posso chamar de nada, esse presidente aí, dizem que é presidente, que estava preso até pouco tempo, né? Mas não pode falar que ele estava preso também. Foi condenado em todas as instâncias. O Rodrigo Constantino, esses dias na Jovem Pan, ele mora em Miami, né? Ele estava falando no Pingo dos Is o seguinte, ele falou assim, olha, eu tenho que fazer um exercício aqui, um malabarismo para explicar para o povo americano como é que o Lula chegou à presidência, tendo sido condenado em todas as instâncias do judiciário brasileiro. Aí ele foi descondenado e chegou à presidência. Ninguém consegue entender isso aqui. Mas ó, já estou falando demais, eu acho. Quer mais uma para te ficar abismado? O PT entrou com a impugnação da candidatura do Sérgio Moro. Ele está tentando impedir a diplomação do Sérgio Moro, do Nicolas Ferreira, de uma série de novos parlamentares eleitos. Eles estão tentando impedir a diplomação. Ô povo brasileiro, isso aqui já é uma ditadura. Vamos acordar. Nós já vivemos numa ditadura. O Alexandre de Moraes é o imperador do Brasil hoje. Agora eu não sei como é que vai ficar, se vai dividir o poder ele e o Lula, como é que vão se entender, ou é só um jogo de. Um jogo de culpado, é uma mise-en-scène aí, mas nós vivemos numa grande ditadura. Agora o Lula falou que vai se empenhar pessoalmente para tornar inelegível o presidente Bolsonaro. E os filhos? E os filhos, e mais gente, ele vai correr atrás disso, pessoalmente. Isso aqui já é uma ditadura. O presidente do Peru tentou fechar o Congresso lá, o Castilho, né? Foi preso, o Aloysio Mercadante deu uma declaração que é um absurdo, que estão fazendo com o companheiro Castilho. Vão vendo, vocês que votaram no Lula aí, estão achando que vão se dar bem. No final das contas, vai sobrar uma rebarbinha para vocês, vão conseguir uma boquinha. Isso aqui vai virar uma ditadura. Você que é humilde, que é pobre, humilde, que votou no Lula, vai ficar muito mais pobre. Não pensa que vai melhorar, não. Eles vão arrombar agora o orçamento. Com essa PEC aí. Vão arrebentar com tudo. O objetivo deles é exatamente esse, é destruir a economia para deixar todo mundo independente do Estado. Ou vocês acham que eles não vão partir agora para a implantação definitiva do socialismo? Comunismo. E socialismo é um eufemismo. É um jeito suave de você se dirigir a essa doutrina, essa ideologia. Então, minha gente, paciência. Não acharam bonitinho votar no Lula? Muita gente não achou legal. Depois não reclama. Depois não reclama. Só dá uma olhada em volta aí nos países co-irmãos aí, nossos vizinhos, que fizeram essa escolha infeliz aí de votar na esquerda. Aquela velha coisa, viu, doutor Machado? Já vou lhe entregar aqui. Que é o seguinte, volto a dizer, me mostrem, por favor, um país socialista no planeta Terra que tenha sucesso, um país próspero, um país que tenha, um país rico, um país bem sucedido, que tenha uma economia forte, que seja socialista. Me mostra, pô. Me mostra, pelo amor de Deus, me mostre um exemplo de sucesso de socialismo. Aí o pessoal o brasileiro ainda fica flertando com esse troço. Até quando? Eu pergunto. Até quando? Agora, a ditadura, agora o chicote vai pegar no nome de todo mundo. Eu quero ver agora se o pessoal vai achar engraçado fazer o L. Pegando um gancho já dessa questão aí do Castilho, de Companhia Limitada, a gente tem agora a presidenta, como eu gosto de dizer, Cristina Kirchner, condenada, perdeu os direitos políticos e agora está
está querendo se valer que ela é o Lula da vez. Ela se espelha muito no Lula e que ela também está sendo perseguida. Que nem o Lula, né? Multimilionária, sem se saber dizer de onde é a fonte desse recurso. Não sei se ela também fez muita palestra, se ela vendeu Avon, como é que foi que ela chegou ao sucesso. Mas também a questão agora que está um grande impasse, né? Caso saia a tão apressada diplomação e posse, existem alguns impasses. Por exemplo, o Maduro, como é um criminoso, ele corre o risco, ele já foi convidado, um dos primeiros convidados pelo então o senhor Lula, ele tem receio de vir ao Brasil, sabia, cara? Ele tem medo de ser preso. Diz que não pode vir. Inclusive, para quem não sabe, tá no site lá do DEA, quem quiser entrar lá na internet, existe uma recompensa, os Estados Unidos oferecem 15 milhões de dólares pela captura do Maduro. É um bandido. E é amigo do atual, sim, do eleito presidente do Brasil hoje. Ele está com esse impasse, porque a Cristina Kirchner também queria vir, Maduro queria vir, e ele mesmo, ao senhor e à senhora que está nos ouvindo que não sabe, e que se questionavam a questão do apressado para a diplomação, porque ele estava com problema de saúde, não tem nada a ver com isso. Na verdade, ele não pode entrar em solo americano, porque com todos os prejuízos que ele causou à Petrobras e aos americanos, ele não tem acesso livre aos Estados Unidos. E como ele quer conversar com o companheiro Biden, ele teve que adiantar a diplomação, porque daí como chefe de Estado ele pode entrar. Agora veja as senhoras e senhores que estão nos ouvindo. Esse senhor aí, que se diz eleito pelo povo brasileiro a presidente da República, tem restrições de acesso a outros países. Aqui existe o faquin, ele não tem um faquin em cada país. Então aqui ele foi liberado. Tá livre, leve, solto, conseguiu liberação dos recursos que ele tinha bloqueado. Tudo que a Lava Jato fez está sendo liberado. Inclusive, eu não sei, o Cabral estava para ser solto, né? A votação está em curso, mas ele não, tá para ser solto, não, ele será solto. Ele será solto. 400 anos de condenação, hein? Amigo do Lula. Então são situações tão pitorescas, vamos dizer assim, para não dizer tão desmotiva muito a gente de pegar e tentar fazer alguma mudança quando essas coisas acontecem. Imagina quem se elegeu para ser o presidente do nosso país, com as urnas do Alexandre de Moraes, não pode entrar em todos os países. Países desenvolvidos mesmo, dificilmente ele vai conseguir entrar. Agora depois, só se diplomado e impostado presidente, essas coisas possam se encaminhar. Mas esse é o presidente que por enquanto está desfilando aí como o grande herói, o grande estadista. Eu vi gente botar assim, o Lula é o maior estadista do Brasil. Como diz os Magrão, que fase, Castro, hein? Que fase. Lula nunca leu um livro na vida, Lula é quase analfabeto. Aí é um estadista agora. Por isso que eu falo, o brasileiro brinca de fazer política. O brasileiro brinca de fazer política. Eleger uma pessoa como Lula. O que acontece? O que a gente tem que ver aqui? O povo brasileiro também, em parte, ele tem meia culpa nisso daí. Porque a própria classe política, ao longo dos anos, ela estragou essa relação, né? Essa relação sadia que ela deveria ter com a população. Porque eles são os representantes do povo. O político nada mais é do que o extrato da sociedade. Ele é um representante, né, do povo, que é o eleitorado. Ele está ali exercendo o poder em nome do povo, que o poder ao povo pertence. Mas só que o povo brasileiro sempre foi acostumado a escolher mal os seus representantes, porque sempre outros interesses sempre se colocaram, né, entre a população e os verdadeiros anseios do país,
sempre se criou interesses menores, mesquinhos e individuais. Então os políticos estavam ali normalmente para resolver seus problemas. Né? Por isso que tem tanta corrupção no Brasil. Poucos países do mundo têm tanta corrupção de forma sistêmica. Corrupção assim, a varejo, tem em tudo que é lugar do mundo. Mas no Brasil ela é sistêmica, ela envolve um sistema muito complexo, envolve grandes empresários, classe política, classe artística, enfim, é esse establishment, né? Sistema financeiro, bancos, todo mundo se junta, é um grande câncer que vem consumindo esse país ao longo das décadas. Né? O Brasil está em metástase já há muito tempo, mas não morre, ainda consegue sobreviver, porque tem um povo bom. Né? Nós temos uma população ainda, o nosso maior patrimônio, nosso maior ativo, viu, doutor Machado? É a nossa população, é o nosso povo. E grande parcela desse povo despertou agora, nesses últimos 4 anos, houve um despertamento, as pessoas começaram a ver que é importante participar da política. A política não é uma coisa tão suja assim, a política ela serve para definir a vida das pessoas, né? A maneira como o país vai se portar, como é que o país vai funcionar, tudo passa por decisões políticas, a nossa vida, tudo tem influência direta na vida de cada um de nós. Então a população brasileira passou a se interessar mais pela política. Eu diria até, doutor Machado, que atualmente o povo brasileiro respira política. O povo brasileiro está nas ruas, está se manifestando, ele está se indignando, ele está mostrando o seu posicionamento. Então é importante, é um momento muito importante que a gente vive. Eu diria que é um verdadeiro divisor de águas. Mas infelizmente o país caiu de novo na mão dessas pessoas. A grande parte desses que estão aí com Lula são pessoas que têm condenações, são criminosos condenados, que estão em regimes, né? Há quem diga que a comissão de transição é o maior número de tornozeleiras eletrônicas por metro quadrado. Não, absurdo a quantidade de gente que sofreu condenação, que tem... E outra coisa, eu estava falando ontem na televisão, 913 pessoas na equipe de transição. Nunca houve isso na história da humanidade. Uma equipe de transição tem que ter 30, 40, 50 pessoas no máximo. São pessoas que vão tomar decisões estratégicas, que vão ter acesso a informações sensíveis. 900 pessoas para fazer transição de governo. Agora querem aumentar para 34 ministérios. Gente, isso é brincadeira. Vocês estão achando que isso aí não vai sair de graça? Ah, porque o pessoal que estava na transição, só 22 foram nomeados e receberam. Poxa, é muito pior. Eu preferia que os 900 recebessem alguma coisa. Porque eu imagino que aqueles que não receberam vão querer em troca mais tarde. Imagina o preço que isso vai ter. O cara que participou da transição não recebeu nada. Tu acha que ele quer 30 mil de salário, quer migalha? Ele está atrás aí de coisa muito maior. Gente, o pessoal, esse país é sangrado, noite e dia. E essa turma que está chegando aí está voltando à cena do crime. Esses caras aí saquearam, assaltaram o país durante 14 anos. E mais 2 anos do governo Temer. Agora estão de volta. Agora Renan Calheiros agora cresceu. Agora ele vai ser um expoente do governo Lula. Por que tu acha que não chamaram a Simone Tebet? Para não oferecer nada para ela ainda. Porque o Renan Calheiros odeia Simone Tebet. Né? Então por isso que não ofereceram nada para ela ainda. Mas um dos grandes influencers, né, desse governo Lula vai ser o Renan Calheiros. O que sobra para o povo brasileiro? O que sobra para o nosso sofrido país, doutor Machado? O pessoal que não lembra, o Renan Calheiros é aquele da vaca premiada, né? Aquele que tinha a vaca mais valiosa do mundo, que foi como ele justificou alguma entrada de dinheiro de imposto de renda dele na época. Mas é importante a gente seguir nesse mesmo assunto por enquanto, Coronel Castro, para dizer que infelizmente a PEC fura-teto passou. Lembra que a gente dizia nesse programa que a gente tinha, o presidente Bolsonaro tinha em torno de uns 12 senadores leais a ele? Pois se confirmou agora na votação da PEC fura-teto, deu 64-13. São mais de 200 bilhões de reais a mais que este governo está querendo gastar nos próximos 2 anos. Seriam 4, né, pelo que eu entendi. Eles negociaram lá
para que fosse pelos próximos 2 anos. 200 por ano. Sim, 200 milhões por ano, mas seria só nos próximos 2 anos, eles queriam 4. Mas obviamente que isso aí depois eles negociam, né? Se chegar a ser empossados, eles vão lá, negociam e conseguem prorrogar. Mas é importante que se diga que a economia já está em desespero. Uma que eles tinham esperança que fosse alguém técnico nomeado para o Ministério da Economia, que agora eles querem chamar de Ministério da Fazenda. E foi quem eles sabiam que seria a escolha do Lula, que foi o Poste. E por que o Poste? Não é pela competência dele, é porque o Lula quer interferir diretamente nessa pasta. E só o Poste aceitaria esse tipo de interferência. Então, o senhor e a senhora que está nos ouvindo, pode ter certeza, sem tomar posse, a Petrobras já desvalorizou bilhões de reais. As bolsas de valores despencaram. O nome de Fernando Haddad não atrai investidor, não atrai nada, pelo contrário. Para quem não sabe, Fernando Haddad, a única coisa que ele se prestou a fazer foi ser prefeito de São Paulo. São Paulo nunca mais quis saber dele lá. Muito mal avaliado. Não se elege a nada lá, tá visto? Tudo que ele concorre lá, ele perde. E teve alguma passagem pelo MEC, que também não saiu nada elogiado. E agora assume a pasta da economia para desespero dos investidores, dos empresários, das pessoas que trabalham e recolhem impostos e que sabem que o resultado será desastroso. Junto com ele veio o núcleo duro, digamos assim, aquela cota do presidente, que veio... Tudo companheiro. Ele só fala companheiro. Companheiro. O Rui Costa na Casa Civil, José Múcio na Defesa e o Flávio Dino na Justiça. Um comunista. E já fala para nós aí o que o Flávio Dino já vai fazer. Qual é a missão dele, doutor Machado? A grande missão dele agora é desarmar a população. Ele mesmo já disse, desde antes de ser dito a ele que ele assumiria essa função, ele já disse que vai desarmar a população, que vai ir para cima dos CACs, que a população deve ser desarmada. Ele vai dar um prazo para entregar as armas. Ele vai bater forte em cima da polícia. Ele já falou que a polícia, que o próprio presidente disse, né, que o Bolsonaro, quer dizer, o ex-presidente Lula disse que o Bolsonaro não gosta de gente, ele gosta de polícia. E por incrível que pareça, tem uns retardados policiais que votam nele. Com todo respeito, mas para esse daí que eles deram voto, eles não consideram policial gente. E os caras vão lá e votam nele, achando que ele vai dar aumento salarial. Esse é o grande problema do povo brasileiro. Eles pensam com o próprio umbigo. Só migalha. Ele quer só ver o momento. Se me der aumento salarial, eu vou... Só que não se dão conta que com Haddad na economia, qualquer aumento que tu receba, ele vai pro brejo. O servidor público, da maneira geral, com medo, né, de perder estabilidade, essas coisas, que isso aí está em causa pétrea da Constituição, você não vai perder. Mas ele, com medo disso, eles votam em peso no Lula, para não ter privatização, não ter nada. O sujeito só pensa em você, em si próprio, e não pensa no país. Sobre o Flávio Dino, rapidinho, doutor Machado. Ele vai nomear como presidente, como chefe, né, diretor da Polícia Federal, um delegado que está fazendo a segurança pessoal do Lula. Ou seja, a Polícia Federal vai deixar de ser uma instituição de Estado. Tá? Não, mas o Alexandre Amaro não vai deixar, amigo não pode. Esqueceu? Ah, sim. Teve um chefe da Polícia Federal que ele anulou, por incrível que pareça uma prerrogativa do presidente, mas ele anulou porque era amigo do Bolsonaro. Mas agora, como é que é? Como é que fica agora? Não, com certeza ele não vai. A PRF vai mudar. Tudo bem que o Lula vai botar alguém alinhado com ele, até aí tudo bem, é coerente. Né? O Lula vai botar alguém que seja alinhado com
Mas amigo não pode. Pô, pois é, mas já para analisar. Só a companheiro pode. E aí outra coisa interessante, esses dias surgiu o assunto do orçamento secreto, viu, doutor? Que agora o Lula é a favor, né? Não, que ele conversou com o Lira, tudo mais. Diz que está no STF, né? A votação sobre a validade ou não, né? A constitucionalidade. A constitucionalidade do orçamento secreto. Aí, só que o Lula, se deixar ele falar, ele se trai rapidamente, né? Aí perguntaram para ele assim, e aí, o que eu só acho? Eu ainda não tenho, né, o controle do STF. Ele não falou assim, não posso interferir no STF. Não, eu ainda não tenho o controle do STF para influir nas decisões. Eu ainda não tenho. Só que a grande cartada que eles seriam, né, que seria o orçamento secreto para conseguir reforçar a base no Congresso, foi o próprio PT que entrou com a ação. E agora eles estão querendo que permaneça. Que permaneça porque faz parte do acordo com o Lira e com o Pacheco. Aliás, o Pacheco é a figura, é uma figura para ser esquecida na história. Eu acho que futuramente os livros de história não devem nem constar o nome dele. Um dia ele presidiu o Congresso, o Senado. Mas uma figura pálida, viu? Sem atitude nenhuma e altamente parcial. Você vê, prevaricou esse tempo todo. Ele presenciou, como presidente do Senado, todas as atrocidades cometidas pelo STF, pelo senhor Alexandre de Moraes e outros, e nunca tomou nenhuma medida, né? E pelo visto, o Senado agora com essa votação expressiva, que teve a aprovação da PEC, nós estamos perdidos, doutor. Não tem mais para onde correr. Diz que na Câmara vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Vamos ver. Será? Eu te pergunto, será que vai ser difícil na Câmara? A pressa toda para aprovar agora é exatamente por causa disso, que talvez com um novo Senado e a nova Câmara, com os eleitos, se torne mais difícil essa realidade, né? E agora o Marinho também vai se candidatar a presidente do Senado, então para as próximas gestões eles teriam um pouco mais de complicação. Mas também está acontecendo tanta coisa, né? Nesse livrinho aqui, ó, fala que o orçamento do primeiro ano do governo que assume, quem faz é o governo anterior. Esse livrinho aqui. Agora, a comissão de transição que está fazendo o orçamento. Eles já estão preparando o orçamento para ele. Ou seja, esse livrinho, mais uma vez, está sendo esquecido. Quem deixa, digamos que essa figura venha assumir, quem deixa o orçamento para o primeiro ano de governo dele é o governo que sai. Isso é lei, sabe? Só que parece que no Brasil isso virou brincadeira, sabe? Se pode tudo, se faz tudo. Agora, falando a respeito do STF, imagine um prefeito de Tuporã, no Mato Grosso, Carlos Alberto, foi afastado do cargo do senhor Alexandre de Moraes. Capelete? Porque esteve nas manifestações de Brasília. Agora qualquer um sabe que não compete ao senhor Alexandre de Moraes isso daí. Sem processo algum, né, doutor? Não teve processo algum. Ele tem foro privilegiado no estado dele, no Tribunal de Justiça. Aqui nós chamamos a quarta Câmara. Quem tinha que oferecer denúncia contra ele era o Ministério Público Estadual. Mas não cometeu crime nenhum, doutor. Não, mas se tivesse, é isso que eu estou dizendo. Agora, imagina o seguinte, esse cidadão corre para quem? Esse prefeito corre para quem? O cara lá da última instância já resolveu denunciar e ele mesmo aceitou a denúncia. Mas você ouviu a entrevista dele na televisão, na Jovem Pan, ele falou o seguinte, eu não vou recorrer, não vou recorrer não. Perdi. Vou tirar férias de 60 dias, agora vou para Brasília. Vou ficar lá no acampamento, porque eu não tenho, vou recorrer para quem? A justiça acabou, ele falou assim, a justiça acabou no Brasil. Eu vou recorrer para quem? Tu acha que eu vou gastar com advogado? Vou fazer o quê? Não vou fazer nada. O meu vice é uma pessoa que trabalha bem comigo, ele fica lá, comandando a cidade, paciência. Quem perde é o povo da minha cidade. Porque eu não vou recorrer porque não existe para quem eu recorrer. Então é uma situação tão deprimente que não se sabe mais o que fazer. Esse cara decide o que bem entende. Agora, por último, ele mandou apreender 177 caminhões. Mandou apreender, não quer nem saber se é ganha-pão de alguém, não interessa, mandou apreender e acabou. Acabou. E multa de 100 mil em cada caminhão.
100 mil reais em cada caminhão. Estão estimando que as multas vão superar 17,7 milhões de reais. Isso porque as pessoas estão se manifestando. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, incendiado, o Ministério da Agricultura foi incendiado não sei quantas vezes, botaram fogo lá. Invadiu, aqui mesmo, invadiam estradas aqui em Alegrete, paravam estradas, a polícia ficava de longe olhando, era manifestação. Aqui mesmo, em Alegrete, na ponte ali, houve interrupção, o vereador do PT estava lá, como livre manifestação do pensamento, direito de manifestação, que está incluso na nossa Constituição Federal, esse livrinho aqui, que persiste ainda de pé, e também o Pacto de São José da Costa Rica. Mas infelizmente, por isso que eu ironizei, essa questão da PF, pode ter certeza. Ele é amigo do Lula e vai ser nomeado. Agora o outro, porque disse que era amigo da família Bolsonaro, o Alexandre de Moraes resolveu dizer que ele não poderia ser nomeado. E acabou. E pronto. Então até quando? Aí a reclamação assim, o que esse povo está fazendo na rua? Mas eu fico me perguntando, aonde está esse público? Aonde que eles se enfiaram durante todo esse tempo que não estão se dando conta desses abusos? E eu ainda falo aqui, porque eu me recordo que eu comentei lá no início do programa, que eu aprovava, que eu apoiava, que eu achava o máximo a Lava Jato. Mas aquelas conduções coercitivas feriam a Constituição, que era abuso, e que uma não defendia para um, não defendia para outro. Então, gente, a gente tem que nos darmos conta. Agora, o que estão fazendo? Aqui, em Alegrete, quando nós estávamos no Texacão, lá começaram a anotar tudo que era placa. Gente que podia ter parado ou não no posto, eles anotavam placa. Tu não estava obstruindo via, tu não estava fazendo nada. Tá? Nós estávamos lá acampados e eles anotando placa para multar. Mas o que está fazendo não interessa, é a polícia. O Alexandre de Moraes rasgou o Pacto Federativo, ele manda agora na Polícia Civil, ele manda na Brigada, ele manda prender, manda soltar, faz o que bem entende. O processo eleitoral continua, ele segue despachando como... Agora tem uma coisa só que ele não faz. Entrega o código-fonte. Uma coisa tão simples de se fazer. Já tem um lema que diz que quem anda a cavalo, na verdade, não precisa de espora. Se ele tem tanta certeza na convicção de que o trabalho foi bem feito, esse nosso irmão argentino aí abacalhou com ele. Mostrou que ele vira de ponta para baixo para cima, de um lado para o outro, ele faz o que ele quer com essas urnas. Aí o que acontece? Tá, chama a comitiva da imprensa, chama os técnicos aí que eu vou entregar os códigos-fonte e está resolvido o problema. Inclusive, quem é que está provocando essas manifestações? É o povo? Não, é um direito. Tudo que é da administração é público. Princípio da publicidade. Por que isso tem que ser guardado a 7 chaves? Bastava chegar, se eu fosse o senhor Lula, eu já tinha entregue essa porcaria aí, Alexandre. Entregue isso aí de uma vez, eu preciso trabalhar, eu quero tocar, eu ganhei essas eleições. Entregue isso aí de uma vez. O país está numa situação como essa exatamente por essa dúvida. E uma eleição não pode existir dúvida. As pessoas estão vendo escorrer pelos dedos tudo que foi conquistado nesse Brasil. A gente tem um cara que é doente. Me perdoem, mas esse ministro, ele é doente. Ele é um cara, um psicopata. Uma pessoa que é obcecada por poder, que chegou lá. Magno Malta, sabe, parecia que ele estava prevendo. Ele foi um dos poucos que contestou a indicação do Alexandre de Moraes para o cara que plagiou a dissertação, o cara que fez... Agora a deputada Carla Zambelli fez denúncias graves contra ele. A imprensa a imprensa foi lá para fazer a transmissão o Lula disse que foi lá na COP 27? Mentira. Não, pois é, a imprensa se prestou
para fazer uma filmagem como ele estivesse discursando lá dentro de um puxadinho, lá de uma Mentira, ONG. mentira. Então a gente vai esperar o que da imprensa também? Mas mesmo assim, esses da imprensa que pensam que vão navegar de novo em mares calmos, cheio de dinheiro do BNDES, ele já disse que ele vai regular a mídia. Não vai ser bem assim. O Elon Musk já falou lá, né, que tinha um livro preto no Twitter. Que ele vai mostrar o livro negro que tinha lá, que das pessoas que deveriam ser barradas ou que eles limitavam o alcance para que eles não fossem ouvidos por todos. Então é um absurdo. Isso é a nova ordem mundial. É um absurdo em cima de outro. Nova ordem mundial. Agora o seu Alexandre de Moraes resolveu liberar alguns deputados. Mas qualquer coisa que eles publiquem que ele não gosta é 20 mil reais de multa. Aí vocês que estão nos ouvindo, ele disse quando as inserções da campanha do Bolsonaro não foram para as rádios, ele disse que não competia ao tribunal, ao TSE, fazer esse filtro. Mas ele gastou milhões para pagar uma empresa para ele saber o que você estava escrevendo no seu grupo de WhatsApp. Para conseguir captar mensagens do Facebook, do Instagram, do Twitter, enfim, de vários outros. Tu poderia estar conversando no teu WhatsApp e ele contratou uma empresa para saber o que tu estava falando. Agora vocês pensem assim, WhatsApp, Twitter, essas coisas, tudo a gente tem condições de manipular, de fazer o que a gente quer. A única coisa que não se consegue mexer é nas urnas de 1996. O Dr. Machado, o Nicolas Ferreira deu uma entrevista ontem falando o seguinte: um dos motivos dele ter sido bloqueado foi porque ele mostrou as apurações do argentino lá. Né? Não pode mostrar os vídeos lá do argentino, dá problema. Agora, você falou do Alexandre de Moraes, que é um para mim, não é só um doente, ele é mau, ele é perverso, ele é um ser cruel, ele é um sicário da humanidade, de volta, e no Brasil, isso fica claro, só que é o seguinte, eu tô curioso, viu, doutor Machado, que depois que o Lula assumir, será que o Alexandre de Moraes vai aceitar entregar o poder para o Lula? Ou ele vai gostar de ser ditador, como ele já gosta? Eu acho que isso aí vai dar problema. Já pensou se na hora ele não entrega o combinado e começa a achar que não, vou mandar nesse governo também. Eu vou mandar ele o troço todo. Eu já disse. Olha que o Alexandre de Moraes é cachorro de estimação do Alckmin. Olha. Depois vamos fazer aquela mesma história do Temer, né? Aí eu não votei no Alckmin. Já vou deixar bem claro, eu não votei no Alckmin. Como eu disse outra vez, eu não votei no Temer, quem votou no Temer foi vocês. Mas eu não votei. Mas ontem o Lula estava falando, e estava o Alckmin lá, ele anunciando os ministros, anteontem, né? E cada nome que ele falava, eu me arrepiava. Companheiro. Quando ele falava o nome dos caras, eu me arrepiava. Eu falei, meu Deus do céu, é um circo de horror. E o Alckmin dava risada e balançava a cabeça todo feliz. A Alckmin, olha, eu não estou surpreso com vocês do PSDB, eu nunca estive, né? Nunca foi para mim uma surpresa que vocês sempre estiveram desse lado daí. Mas olha, eu não sei não, hein? Alexandre de Moraes, eu acho que ele não vai tirar o pé não, Lula. Abre o teu olho, Lula. Que eu acho que ele vai gostar de ser imperador, hein? E eu não sei se... perceba bem que ele tem uma ascendência, uma coisa maligna, ele tem um magnetismo, né? Que ele consegue subjugar os que estão à sua volta. Pode observar que o STF, todo mundo caiu fora, deixou ele ficar de frente ali. Só aparece o nome dele, os outros se encolheram, se apequenaram. Como é que tu gosta de dizer, doutor? Se acadelaram. E deixaram o Alexandre de Moraes reinar absoluto. Olha, a história se repete. Mas, Castro, esse cara vai tomar o poder todo para ele. E não sei se vai dividir contigo não, viu, Lula? Abre teu olho. De repente, ele não vai entregar o combinado. Mas ontem, vamos agora, o presidente Bolsonaro quebrou por alguns minutos o silêncio que ele vinha, porque qualquer coisa que ele falasse ia ser tipificado como crime, né?
E antes dele falar, Coronel Castro, é impressionante a quantidade de caciques que usaram o espaço ali para se pronunciar, que não é da... Eles já tiveram nos aeroportos, já tiveram em diversos lugares. Esses índios conseguiram furar a mordaça que haviam posto neles. E o pior, todas as manifestações canhotas que apareciam as índias, aquelas índias belas, né, com o telefone da Apple e coisa e tal. E depois o pessoal mostrava na revista que eram modelos, figurantes, né, que estavam... Esses aí, inclusive, com a fala, né, com o sotaque das suas origens lá. E aí a gente fica se perguntando, né, por quanto tempo esses índios não se animavam a se mostrar de que lado realmente estavam, né? Quanto tempo esses índios foram, quem sabe, mortos, né? Porque tentavam fugir desse sequestro que a esquerda faz com essa etnia. E agora eles se sentiram, que é de arrepiar o discurso dos caciques. O que ele fala, o patriotismo dele. Eles são os verdadeiros brasileiros, né, doutor? Brasileiros legítimos, raiz. E aí o presidente falou que ele está do lado do povo e que ele não está sorrindo porque por esse tempo ele teve que ficar longe do povo. E que poder para ele emana do povo, que ele vai fazer o que o povo achar que deve ser feito. E que as Forças Armadas é a última instância para combater o comunismo. Que ele continua jogando dentro das 4 linhas. O deputado Sanderson falou, as pessoas, o artigo 142 é inconstitucional, então que declara a inconstitucionalidade dele e tira da Constituição. Parece que o Renan Calheiros está se movimentando já no Senado para aquela tal das 10 medidas, né? Uhum. Eles estão querendo, de qualquer forma, em caráter urgente e irrevogável, tentar tirar poder das Forças Armadas de tomar alguma atitude. Outra coisa, as Forças Armadas, elas não são autônomas nesse sentido. Elas só tomaram uma atitude se provocadas forem por algum dos poderes. Não é só o presidente da República, não. Qualquer um dos poderes, viu, doutor Machado, pode pedir um restabelecimento da lei e da ordem. Você que é advogado sabe melhor do que eu isso. Aliás, está aqui a Constituição. Aqui, ó. Eu não sei até quando esse livro aqui vai ter validade, doutor. Eu acho até que, infelizmente, hoje ele vale pouco mais que nada. Então, agora são situações que a gente está vendo, só que agora eu digo, e aqui vai meu grande abraço ao pessoal que está ali na frente do BE, há mais de 40 dias praticamente 40 dias estão ali no acampamento, com sol, calor, chuva, as suas espessas, sem dinheiro público, sem nada, sem mortadela, sem banana, nada de dinheiro público. As suas espessas estão ali manifestando pacificamente a sua indignação, o seu descontentamento com tudo isso que nós falamos. E aí as pessoas insistem em dizer, os golpistas do que, cara pálida? Vocês não estão vendo tudo o que aconteceu? O povo acordou, o povo voltou a ter orgulho de vestir verde e amarelo. A bandeira, vocês já viram agora a nova bandeira do Brasil que eles estão fabricando? Meu Deus do céu. E os dizeres que tem no lugar do Ordem e Progresso que eles botaram? Com linguagem neutra. Não, botaram negros, pobres e a terceira palavra acho que eu não posso falar aqui. A Jovem Pan falou moças, né? Senhoras que fazem programa. Vamos botar assim, né? Que tem todo o nosso respeito também, viu, doutor? Tem todo o nosso respeito também. Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas botaram isso na bandeira. E cheio de gente vota com aquela bandeira aberta. Diz que é uma iniciativa do PSOL. Mas aí eu pergunto, as pessoas vão dizer assim, nós queremos nossa bandeira de volta. Só que eles esqueceram que essa bandeira, o presidente Bolsonaro e nós, patriotas, conservadores, pegamos, ela estava no chão. Ela estava no chão, ou sendo pisada por artistas que estavam com abstinência da Lei Rouanet, ou queimada em manifestações. Quando nós resgatamos a bandeira do Brasil, foi porque ela estava abandonada.
Agora eles disseram, durante as eleições, usar a bandeira do Brasil. Agora já criaram a bandeira deles de novo. Já incluíram o rosa com vermelho na bandeira, já botaram linguagem neutra na bandeira, já bagunçaram com a bandeira de novo. Mas não queriam essa bandeira para si? Eu não vejo agora um canhoto andar na rua com bandeira no carro. Eu não vejo uma casa de canhoto com a bandeira hasteada, com a bandeira do Brasil. Ou seja, queriam tentar enganar o povo que eram nacionalistas, que eram patriotas, que amavam a sua bandeira, tudo engodo. Como todas as eleições dele, puro engodo. E agora com essa taxação que eles querem fazer para o agro, vocês não pensam. Porque quem vai pagar essa conta são as pessoas mais carentes, mais pobres. Porque esse preço vai chegar na prateleira do mercado. E pior, com essa taxação, vai reduzir a produção. Reduzindo a produção, a inflação aumenta, o preço aumenta. Então isso é pegadinha. Isso é pegadinha. Não pensem não que isso não vai prejudicar o agronegócio. Então, gente, nós estamos batalhando para que o pior não aconteça. Dentro da Constituição. Dentro da Constituição. E depois não digam que não foram avisados. E eu já vou dizer hoje aqui no programa para deixar registrado. Eu não votei no Alckmin. Eu não votei no Alckmin. Então, desejamos um ótimo sábado a todos, um abençoado domingo. Não desistam do Brasil, participe das manifestações pacíficas que estão acontecendo no Brasil inteiro, visitem a turma lá do 10º BECOMB, 12º, que são os guerreiros que estão lutando por todos nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos e pelas essas novas gerações que estão por vir. E vamos fazer nossas orações, porque essa guerra, antes de tudo, minha gente, é espiritual. Tá bom? Um abraço a todos. Marcelo, é o seguinte, não vai demorar muito, vamos fechar esse nosso programa aqui. Quando virar